Estamos começando o nosso programa Prosa Política aqui pela Rede Prêmio de televisão. Como você sabe, canal 26 da NET. E também você pode acessar pela nossa plataforma redepremiotv.com.br ou pelo YouTube. Hoje, como você pode ver, mais uma vez, gravando aqui da minha casa, completando hoje 100 dias, né, guardadinha aqui dentro de casa para preservar, para não pegar essa terrível doença. E hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa Prosa Política Rubens Figueiredo. Tudo bem, Rubens? Como vai? Tudo bem, Mota, tudo bem. E você? Ô, Rubens, o nosso programa é um programa que vai para 26 municípios da Grande São Paulo. São quase 3 milhões de pessoas que alcança a nossa televisão pelo canal 26 e em todo o Brasil pela redepremiotv.com.br. Nós eram para ter feito essa entrevista com você. Você é uma pessoa muito importante na área das estatísticas, é um estudioso. Para você que está nos assistindo, Rubens Figueiredo é um cientista político formado pela USP, com mais de 29 livros, né, editados, participou do Conselho de Comunicação da Presidência da República. É uma pessoa muito experiente. Eu acho que vai ser um programa legal, você que está nos assistindo. Eu já começaria o programa te perguntando, Rubens, como é que você está vendo, né? Como é que vão ficar as relações em todo o mundo, né? Os países, com o Brasil, num momento muito difícil. Nós sabemos que a política internacional, através do Itamaraty, tem sofrido muitos percalços. Então, como é que você vê, como analista político, como é que vai ficar essa situação pós-pandemia? Olha, mas primeiro eu gostaria de agradecer o seu convite para a gente bater aqui um papo sobre esse momento especialmente difícil, né, que nós estamos vivendo. Eu queria fazer um pouco uma reflexão aqui, dar uma ideia de quão monumental são as transformações que nós estamos vivendo. Não só do ponto de vista social, como do ponto de vista das relações econômicas e políticas internacionais, portanto. Mudou significativamente a maneira pela qual a gente se relaciona com as pessoas. Então, você tem mudança no relacionamento familiar, as famílias estão mais em casa, com os filhos, a relação conjugal mudou, você tem um contato muito maior e mais intenso com o seu cônjuge. A educação mudou, né? Os alunos hoje eles têm aula pela via digital. Mudou a maneira através da qual nós nos relacionamos com os trabalhos domésticos, não é isso? Quer dizer, a gente está lavando o prato, cozinhando. Mudou a maneira com que a gente encara os funcionários domésticos, mudou a dinâmica do trabalho. Você mesmo falou, você está trabalhando da sua casa, a gente está se deslocando muito menos, mudou o lazer. Hoje saiu uma pesquisa no estado de São Paulo mostrando que mudaram os hábitos alimentares. Então, a sociedade não vai ser a mesma depois dessa pandemia, né? 90 dias em casa é uma coisa que inimaginável se a gente tivesse conversado, por exemplo, há 4 meses atrás. Até o perfil dos crimes mudaram, né? Hoje você tem muito mais crimes cibernéticos do que você tem aqueles crimes de furto e roubo que a gente verificava antes. Então, obviamente que isso vai criar uma outra sociedade, porque as pessoas passaram a se relacionar de modo diferente. Aumentou significativamente o uso das redes sociais, lives. Então, isso desencadeou uma mudança cultural muito, muito grande, muito forte. As viagens devem diminuir, a gente não vai mais em restaurante. Quer dizer, é um conjunto de mudanças extraordinárias que vão ter reflexo na vida das pessoas.
O Brasil ele começou a enfrentar o coronavírus em 3 grandes campos, né? Um campo, Mota, é uma campanha de comunicação para mudar o comportamento das pessoas. Uma coisa é você mudar a opinião. Eu não gosto do governo, acontece alguma coisa, eu passo a gostar do governo. Outra coisa é você mudar seu comportamento, quer dizer, você saía de casa e o certo é você não sair de casa, você se proteger, você usar máscara. E mudar comportamento é sempre mais difícil que mudar a opinião. E, infelizmente, os sinais que os brasileiros receberam das autoridades foram sinais desencontrados. Enquanto o presidente da República falava uma coisa, a grande maioria dos governadores e dos prefeitos falavam outra. Então, isso criou uma dissonância cognitiva, uma confusão na cabeça das pessoas, que fez com que o nosso isolamento social fosse de baixa qualidade, comparado aos europeus ou mesmo a alguns estados dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro bloco que nós não fizemos direito. O segundo é você ter os equipamentos de prevenção. No final de abril, eu me lembro, a gente não tinha máscara. Máscara é um pedaço de pano costurado com 2 elásticos. O Brasil não tinha máscara, não tinha álcool gel. Então, isso escancarou a nossa dependência monumental no setor de saúde do exterior. Não temos condições de enfrentar uma crise sem depender do exterior. E o terceiro movimento é o movimento de tratamento propriamente dito, que é a questão dos hospitais, das UTIs, dos respiradores, que nós também conseguimos até agora não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, mas mostrou como é diferente a infraestrutura dos nossos hospitais privados e dos nossos hospitais públicos, embora o SUS seja o maior sistema público de saúde do mundo. Então, isso é uma questão. E no plano externo, o Brasil deu uma demonstração, infelizmente, né, deu uma demonstração para o mundo da sua incapacidade de você enfrentar uma crise dessa magnitude, que muda tanto a vida das pessoas, de uma maneira competente, passando até alguns episódios mais pitorescos de declarações do presidente da República que a gente bem se recorda. E o Brasil ele vinha numa toada de começar a equilibrar as contas públicas. É o que você se referiu, as reformas. Nós fizemos uma reforma da Previdência. Agora, os economistas estão estimando que o nosso déficit público no final do ano deve ser algo em torno de 1,2 trilhão. A meta no começo do ano era 170 bilhões. Só em abril o déficit foi de 93 bilhões de reais. Então, o problema que estava começando a ser equacionado, ele foi multiplicado por 10. E isso vai ter consequências que não serão pequenas, certamente, na economia brasileira. O governo Bolsonaro ele fez, do ponto de vista da política externa, uma inflexão no que vinha acontecendo nos governos de esquerda, onde se priorizava o diálogo Sul-Sul, né? O Brasil escolheu privilegiar as relações com países que tinham a mesma formação, os governos com ideologias semelhantes ao governo de esquerda. E o Bolsonaro tentou se aproximar muito dos Estados Unidos e fazer uma política que buscasse mais o interesse, vamos dizer, econômico, mais nacional do que partidário. Agora, assim como a relação entre as pessoas
mudou e vai mudar, as relações entre países também mudou e vai mudar. Felizmente, o Brasil é um grande produtor de alimentos. E o agrobusiness, o nosso agronegócio é bem vigoroso, vibrante. Então, daí a gente tem uma certa capacidade de daqui para frente, levar esse campo da economia com maior eficiência para outros países do mundo. E uma coisa que fica muito... Para complicar um pouco mais o quadro, a gente nunca teve tanto especialista tentando explicar o que está acontecendo, né? O que tem de guru, massagista, dentista, qualquer pessoa que tem um ista no final lá, ele se arvora na condição de explicar como vai ser o futuro da humanidade. Isso cria um pouco mais de confusão. Você vê a questão do fake news, então você tem uma certa dificuldade em compreender a dimensão dessas mudanças, dessas alterações, a dimensão da crise, tem dificuldade até de entender o perigo do Covid-19, tamanho o desencontro das informações que as pessoas recebem. E uma discussão muito frequente é se nós vamos sair melhores ou se nós vamos sair piores, né, da crise. A impressão que eu tenho é que certamente nós vamos sair diferentes. Essa transformação monumental no momento da sociedade onde a gente tem a maior capacidade que o ser humano já teve de se comunicar, isso vai fazer com que os hábitos, comportamentos, as atitudes mudem e que a gente possa refletir com mais profundidade o caminho da nossa civilização. Aproveitar, Rubens, e essa primeira fala sua, algumas coisas ficaram muito evidentes para toda a população brasileira. A primeira delas é que o Brasil, como muitos países, pararam de produzir, né? E todo mundo passou a depender da China. Dependemos da China para tudo. Você colocou muito bem. Como é que pode nós não tínhamos a máscara? Uma coisa de pano. O que é isso? Não tínhamos. Essa é a grande verdade. Muitas empresas não fabricavam no Brasil. Entendeu? Uma coisa inacreditável. Então, a questão da China, a dependência da China, é algo que eu acho que vai ser repensado totalmente. Muitos países voltarão a fabricar produtos, porque não pode mais depender o mundo todo de um país. Não dá para depender. Então, a questão da saúde mostrou claramente que isso é uma questão de Estado, né? É uma questão pública. Todo mundo está aí pensando, todo mundo queria ter seu plano de saúde, essa que é a verdade, né? Mas o plano de saúde ficou uma coisa quase que impossível, né? Os preços são terríveis, né? Então, eu acho que isso vai se repensar. Era um Estado, o pessoal estava trabalhando para um Estado mínimo na saúde e não é verdade, né? A população toda vai ter que exigir que os impostos sejam revertidos para todo mundo ter uma saúde pública. Eu acho que uma minoria é que vai investir na saúde privada. Essa é a verdade. Outra coisa, como eu disse, então, questão da fabricação de produtos, questão da saúde. Outra coisa é a educação. Ficou claro que o ensino público está muito longe ainda de oferecer a tecnologia na área pública. Infelizmente, nem os professores têm condição, ou por questão salarial, ou que não tem equipamento, falta treinamento, e a população muito menos. Não tem o celular, não tem o computador, não tem internet, né? As pessoas estão preocupadas em se alimentar, né? Ter a comida no dia a dia. Eu acho que esse é o primeiro grande problema. E outra coisa, né? Finalizando aqui a minha fala, eu tenho sentido uma ausência muito grande. Primeiro, que nós não temos mais lideranças políticas no país. Eu acho que esse é um detalhe muito grande. Não tem liderança. Então, eu acho que nós temos aí 500 e poucos deputados, meu amigo. São poucos deputados que estão colocando a cara para bater aí, porque ninguém sabe o que vai acontecer.
E eu acho que até acabou sendo uma estratégia do próprio governo Bolsonaro, que pode dar certo ou não, passando a responsabilidade para prefeitos e governadores, né? Eles deram corda, né? Muita gente diz que o governo deu corda para puxar e enforcar o pessoal, que nós sabemos, né, Rubens? Lamentavelmente, que não são todos, mas a corrupção nos municípios do Brasil, o dinheiro público, é uma coisa muito séria. É muito sério. Então, a pandemia está expondo isso. Você falou muito bem. Está cheio de guru, pessoas que entendem de tudo, dando receita. Como vai ficar? Mas a coisa não é bem assim. Então, você colocou muito bem. Agora, você trabalha, você é um estudioso, você trabalha em cima de pesquisa, de estatística. Isso é fundamental. É fundamental. O que estava acontecendo antes da pandemia, você concorda? E o que vai acontecer daqui para frente? Que tipo de atitude nós vamos esperar da área privada e, principalmente, eu entendo que nós vamos precisar agora de gestores públicos, pessoas que não vejam a cidade como política, mas para a solução de problemas. Você concorda? Sim, nós vamos ter que discutir, Mota, com mais profundidade. Eu inclusive, estou terminando um livro sobre os desafios que a gente vai passar nessa década. Repensar o nosso pacto constitucional. Porque a Constituição de 88 ela é muito generosa de um lado, mas ela não estabelece as condições que o Estado precisa ter para que toda essa generosidade se reverta em serviços públicos decentes. Para você ter uma ideia, no plano da saúde, que a gente está discutindo aqui, a Constituição fala, não com essas palavras, mas o sentido é o seguinte: o Estado brasileiro vai cuidar de todos os brasileiros, do momento que nasce até o falecimento, e vai cuidar de todas as doenças. É evidente que é muito bonito isso, mas operacionalizar uma proposta, um enunciado desse é algo monumentalmente difícil, que exige uma quantidade de recursos públicos que não é compatível com a nossa capacidade econômica de gerar desenvolvimento, como está claro, e gerar com isso os impostos. O mesmo acontece na área da educação, onde a gente investe muito. Para você ter uma ideia, o Brasil, você falou da nossa incapacidade tecnológica, mas o Brasil, na educação, ele investe mais do que os países da OCDE, que são os países desenvolvidos da Europa, principalmente. E o Brasil, ele não, a tecnologia no nosso poder público não chegou. Em uma cidade como São Paulo, você paga IPTU através de carnê. Quer dizer, você pode comprar uma geladeira por celular e tem que pagar o IPTU, tem que achar seu carnê todo mês lá para pagar o IPTU. Então, uma crise dessas dimensões, ela escancara essa série de problemas que o Brasil tem. E o principal deles, com certeza, é a nossa desigualdade, que é monumental, né? Você falou da capacidade das pessoas terem plano de saúde. Estima-se que a queda do PIB será de algo em torno de 9,4%, 9,5% esse ano. Isso é muito pior do que a crise da Dilma, que foi uma crise já de proporções gigantescas. Então, você pode avaliar o grau de dificuldade que a gente vai ter daqui para frente. Você colocou muito bem. É coisa muito séria. Ninguém tem a receita, ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer. A população, você imagina, nós temos aí ainda 70%, 60% de pessoas em casa. Talvez, em tempo algum, tanta gente assistiu televisão, vendo opiniões em vários canais, e as pessoas devem estar muito assustadas, porque não vamos nem aqui colocar a questão de um canal ou outro, a posição política ou não, mas eu acho que os jornalistas terão que rever um pouco as suas posições, porque me assusta um pouco, né? A gente tem assistido aí, em meio a essa pandemia,
alguns jornalistas, comentaristas políticos, colocando com muita tranquilidade que temos que fazer o impeachment no presidente, né? Como se o impeachment não causasse problema nenhum para a população. A gente vem aí, ao longo do tempo, primeiro o impeachment do presidente Collor, né? Que, independente de gostar ou não dele, foi um impeachment muito discutido, ninguém sabe juridicamente o que é que aconteceu ali, né? Porque o tempo passou e as pessoas não entendem, porque o cara sofre o impeachment, diz que sofreu por corrupção. Aí passa o tempo, não acontece nada. A pessoa não vai presa, não é condenado a nada. Depois temos o impeachment da presidente Dilma, né? Também as pessoas se discutem muito, porque ela está com os direitos políticos aí tranquilo, pode ser candidata. As pessoas não entendem. Hoje, com um ano de governo, com todos esses erros de acerto, não vamos nem aqui dar opinião sobre a situação desse jeito do governo Bolsonaro, mas é assustador. As pessoas falam do impeachment como se fosse uma solução para tudo, né? Eu acho que vale a pena, tem que haver investigação em cima de tudo que está acontecendo, e se tiver problema, ir partir realmente para uma CPI. Agora, eu acho que a hora não é essa. Existe uma ausência muito grande por parte dos políticos. O judiciário tem que repensar um pouco, porque qualquer atitude tomada por um prefeito, governador, presidente, lá vai o Ministério Público, entra com ação, paralisa, está se discutindo até se o cara tem currículo ou não para assumir, né? Você imagina se nós formos avaliar as pessoas que ocuparam cargo no Brasil, diante dessas regras atuais, 80% não podia ter ocupado o cargo do país, porque muita gente nem sabia o que estava fazendo lá. Então, eu acho que isso é muito tranquilo. Obrigado, Rubens. Como vocês estão assistindo, estamos recebendo o Rubens Figueiredo, é um cientista político formado pela USP, com 29 livros publicados. Espero ter um próximo programa, você falar sobre a sua vida como escritor. Acho muito legal. Te agradeço mais uma vez. E você que está nos prestigiando, né? Terça-feira, 22 horas, prosa política aqui pela Rede Prêmio, sempre lembrando, canal 26 da NET, ou pela plataforma redepremiotv.com.br ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua participação.